Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 6, versículos 10 a 20. Vista-se para a guerra e lute a partir da vitória de Cristo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus poderosa. Vamos para a última parte, já vimos as riquezas até o capítulo 3, agora estamos vendo a missão do cristão, como que o cristão deve andar, e hoje vamos completar esse aprendizado, vendo que nós vivemos em uma luta constante. Mas qual que é a diferença nossa nessa luta? E eu já quero começar trazendo esse ponto. Nós estamos sim em luta. Porém, a nossa luta, ela é uma luta na qual nós já em Cristo somos vitoriosos. Nós temos os nossos inimigos. Cada um de nós tem, durante a sua vida, os seus inimigos. Todos os seres humanos possuem, e nós já possuímos, pelo menos um inimigo. E esse inimigo é aquele que, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 e 1, inimigos de Deus. Então todo mundo, todos nós, em algum momento, fomos inimigos de Deus. No momento em que nós somos ressuscitados em Cristo e por Cristo, e passamos a fazer parte da família de Deus, como nós vimos na carta aos Efésios, nós ganhamos paz com Deus. E no momento em que nós temos paz com Deus, nós também somos vitoriosos, ou mais do que vitoriosos. Mas nós ganhamos outros 3 inimigos. A Bíblia diz que agora que nós estamos em paz com Deus, nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. Esses são os nossos 3 inimigos. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele aborda o diabo. E ele vai direto no diabo. Mas a Bíblia ensina, e o apóstolo Paulo em outros lugares também fala, que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa carne. E uma coisa muito importante em qualquer empreitada militar, em qualquer luta, em qualquer batalha, é nós conhecermos o nosso inimigo. E qual que é o problema? Primeiro problema, se eu não sei quem é o meu inimigo, eu fico lutando ao esmo e muitas vezes eu luto contra o meu amigo. É o que no jargão militar a gente chama, ou chamam os militares de fogo amigo. Você está lutando, gastando energia, gastando recurso contra o seu próprio amigo. Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje é nós vamos entender quem é o nosso inimigo. Uma vez que nós entendemos quem é o nosso inimigo, nós vamos ver nesse texto quais são as nossas armas ou os nossos equipamentos, porque tem também instrumentos de defesa. Depois que nós conhecermos os nossos equipamentos, nós vamos ver qual é a nossa força,
O que nos dá energia para essa luta? E vamos começar então pelo inimigo. O apóstolo Paulo é bem claro aqui dizendo, olha, vocês precisam se revestir, no versículo 11, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o inimigo é o diabo. Quem é o diabo? Bom, a palavra diabo, esse nome diabo, significa acusador. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, ele é apresentado como aquele que está dia e noite diante do trono de Deus nos acusando. O trabalho dele é nos acusar. E por isso o nome dele é diabo, que significa acusador. Mas ele também tem outros nomes, por exemplo, Satanás, que significa adversário. Adversário porque ele é inimigo de Deus. Ele também é chamado, lá em Mateus capítulo 4 e 13, ele é chamado de tentador. Ele também é chamado, em João 8 e 44, Jesus chama ele de homicida e mentiroso. É assassino e o pai da mentira. Ele também, na Bíblia, ele é comparado, lá Pedro compara ele a um leão, em Gênesis e em Apocalipse ele é comparado a uma serpente, e Paulo, lá em 2 Coríntios, chega a comparar ele a um anjo de luz. Esse é o nosso inimigo. Eu estou fazendo aqui uma visão geral de quem é o nosso inimigo. A Bíblia também chama ele, o apóstolo Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 4 e 4, do Deus desse século. Ele é o Deus desse século. Por quê? Porque este século, esse tempo, essa situação de coisas, esse sistema que a Bíblia também chama de mundo, é totalmente caído e guiado pelo diabo. Então, o normal desse sistema de coisas é ser liderado, devido ao pecado, pelo diabo. E por isso que a Bíblia chama ele de Deus desse século. Muito bem. O apóstolo Paulo, lá no versículo 12, ele vai ainda além. Ele diz assim, talvez só eu dizendo que a gente tem que estar preparado com as astutas ciladas do diabo, eles não vão entender. Então deixa eu ser mais claro aqui. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então, a nossa luta não é contra outros seres humanos. Não é contra a carne e não é contra o sangue. Nós não lutamos contra os pecadores. Nós amamos os pecadores e nós falamos do evangelho deles. Depois, no final, eu vou voltar e vou falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa luta, ela não é contra a carne e ela não é contra o sangue. E aí ele chama, qual é a organização então com a qual nós lutamos? Primeiro ele disse, o nosso inimigo é o diabo. Agora ele começa a detalhar um pouco mais. E ele fala contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui é a organização hierárquica dos nossos inimigos. Várias vezes nós falamos aqui que o diabo ele não tem os atributos exclusivos de Deus, que são onipotência, onipresença, onisciência. E, portanto, para que ele possa lutar contra nós, ele precisa ter os seus exércitos. E a Bíblia dá a entender, embora não é clara, mas dá a entender que ao se rebelar, ele levou 1/3 dos seres celestiais com ele. E esse é o exército dele. E esse exército, ele é organizado, assim como os seres celestiais de Deus, ele é organizado em níveis hierárquicos. E esses níveis hierárquicos são chamados aqui pelo apóstolo Paulo como principados, potestades, príncipes das trevas, hostes e assim por diante. Quando a gente vê isso, a gente entende, ok, existe um exército estruturado, esse exército é organizado, cada um tem as suas tarefas, cada um tem os seus lugares, cada um tem o seu nível hierárquico. E mais uma vez a nossa luta não é, e aqui ele não usa mais a expressão contra a carne e contra o sangue, mas ele usa, não é aqui nesse plano. A nossa luta é nas regiões celestiais. Quando o apóstolo Paulo fala regiões celestiais, ele está falando num ambiente celestial e que pode ser também interpretado como espiritual.
Para o apóstolo Paulo e para um hebreu, para um judeu da época dele, existiam 3 céus. Por isso que ele diz, eu fui ao 3º céu. Existia esse céu que a gente vê, existia um céu onde estão os seres celestiais e existia o céu onde está Deus, que eles chamavam de 3º céu. E aqui o apóstolo Paulo está falando então dessa região ou lugares celestiais que nós podemos entender é uma batalha, é uma luta espiritual. Não é contra a carne nem o sangue, mas é espiritual. E esse, portanto, é o nosso inimigo. E agora nós conhecendo o nosso inimigo, sabendo quem ele é e como ele se organiza, nós precisamos estar atentos, porque o apóstolo Paulo diz aqui, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês estejam firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não é assassino, ele não é o pai da mentira, ele é astuto, ele é enganador, ele é tentador, e ele usa de diferentes artimanhas para nos derrubar. E por isso nós precisamos estar firmes. E a maneira que o apóstolo Paulo diz aqui para nós estar firmes é usando ou sendo revestido pela armadura de Deus. E aí agora ele começa a descrever que armadura é essa? Quais são os equipamentos que compõem essa armadura? E aí ele vai lá. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. De novo ele repete a mesma ideia lá de cima. Lembram? Eu já falei para vocês, toda vez que um conceito, uma ideia é repetida num texto é porque aquilo é importante. É para aquilo que o autor quer que a gente chame a atenção. Ele falou, olha, vocês precisam estar firmes. E aí ele vai começar a descrever esses equipamentos. Estai, pois, firmes. Olha aí, pela 3ª vez aparece a palavra firme. Para resistir no dia mau. Estais, pois, firme. Daí a primeira parte do equipamento. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A gente costuma chamar esse equipamento de cinturão ou cinto da verdade. Lembram que no tempo em que Paulo escreveu esse texto, os homens utilizavam aquelas roupas compridas e quando eles precisavam fazer uma tarefa, ou precisavam lutar, ou precisavam correr, eles tinham que erguer aquela roupa comprida e amarrar na cintura para que não se enrolasse as pernas para lutar, ou para correr, ou para trabalhar. E esse ato se chamava cingir. Nós vemos isso várias vezes na Bíblia. E por que o apóstolo Paulo faz essa alusão? E aqui ele está usando como figura um soldado romano. Esse equipamento que nós vamos listar aqui é o equipamento que os soldados romanos utilizavam, que era o que o pessoal conhecia, e ele usa, portanto, essa figura de um soldado romano para ir explicando os equipamentos da armadura de Deus. E vamos pensar aqui entre nós, eu estava pensando isso quando eu estava lendo esse texto. Começar por nós, para que serve a cinta? Para não cair a calça, isso aí, para não cair a calça. Se você não usa a cinta, principalmente aqueles que têm um corpo mais retilíneo, a calça não para. Então, a cinta ou cinturão, ele é algo que nos dá firmeza, concordem? Ele nos dá segurança. Não há nada pior do que você estar andando na rua e cair sua calça. No caso da armadura do soldado romano, ela também é, e no caso da nossa roupa também, é o que junta a parte de cima com a parte de baixo. Então, eu estou com a camisa por dentro da calça e a cinta está prendendo a camisa. E a cinta prende que a calça não caia. No soldado romano era a mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo coloca esse detalhezinho a mais. Quer saber? O equipamento de vocês é o cinturão ou a cinta da verdade. E agora você tira a verdade da sua vida. Não é a mesma coisa que cair suas calças? Mostra as vergonhas. Mostra as vergonhas, isso aí. Tira a verdade da sua vida para ver o que sobra. Que segurança você vai ter para estar firme, para lutar contra o nosso inimigo. Se você vive uma vida, ou se nós vivermos uma vida de mentira, é aquilo que a sabedoria popular já diz, a mentira tem perna curta.
Uma hora dessas, a verdade é descoberta. Mais cedo ou mais tarde, a verdade é descoberta. E aí? Então, em primeiro lugar, o nosso primeiro equipamento é para nos dar segurança de movimento, para segurar firme a nossa armadura. E qual é isso que nos dá segurança? É a verdade. A verdade, ela é muito importante na nossa vida. Nós somos e fomos instruídos a viver de forma autêntica. Tiago escreve muito sobre isso. Nós estamos vendo com os jovens agora nesse trimestre. A verdadeira religião. Tiago fala sobre uma vida cristã autêntica. O que é uma vida cristã autêntica? Uma vida de verdade. Você pode até, como diz aquele ditado popular, enganar uma pessoa, duas pessoas. Pode enganar por muito tempo, mas você não consegue enganar todo mundo por todo o tempo. Sempre vai aparecer alguém que sabe uma historinha de você. Acho interessante uma história que eu ouvi, um testemunho de um grande pregador, é o reverendo Augusto Nicodemos, famoso pregador. E ele estava contando o testemunho de conversão dele. Ele sempre foi de um lar cristão, o pai dele e a mãe dele, crentes, sempre oraram por ele, mas ele teve durante a juventude um momento em que ele foi rebelde. E nesse momento rebelde ele fez tudo que vocês possam imaginar. Até que a conversão dele foi bem interessante, foi um momento em que um dia ele foi para o quarto dele para meio que eu acho que deixar um bilhete para a mãe dele que ele estava a fim de se suicidar, e nessa a mãe dele orando, Deus fala com ele tem uma experiência com Deus e ele se converte, ele se arrepende e ali ele muda a vida dele. Teve uma experiência real com Deus e mudou a vida dele. E naquele ímpeto de mudança de vida, de conversão, de arrependimento, ele começa a se dedicar e buscar Deus, e buscar Deus, e buscar Deus, e acaba se transformando num grande pregador. Só que nessa, ele disse que estudando a Bíblia, ele disse, eu preciso estar preparado para pregar toda a Bíblia. E nessa de estar preparado para pregar toda a Bíblia, ele se deu conta que tinha uma coisa que ele não podia pregar, porque ele estava devendo. Nessa juventude louca dele, uma certa vez ele assaltou um posto de combustível lá em Recife, que é a cidade dele. E ele disse, como é que eu vou falar contra roubar se eu não me consertei com quem eu roubei? E ele procurou o dono do posto de combustível e disse, há alguns anos eu estive aqui com os meus amigos, eu assaltei você e eu quero pedir perdão. E se for o caso eu pago, restituo o que eu roubei, e se o senhor quiser me processar, eu estou pronto para pagar na justiça o mal que eu cometi. E eis que depois daquilo, ele se sentiu apto a pregar a Bíblia. Então isso é a seriedade que nós temos que ter quando nós falamos a palavra de Deus. E isso é estar cingido com a verdade. Agora vamos para o próximo. O próximo é couraça da justiça. O apóstolo Paulo diz assim, e vestida a couraça da justiça. Nos soldados romanos, a couraça ela era feita ou de metal ou de couro, e era tipo um colete que cobria tanto a parte da frente do corpo, peito, abdômen, e cobria as costas. E isso, obviamente, tornava mais difícil, seja uma flecha atingir, ou seja, uma espada, tornava mais protegido o soldado. E ele fala, o apóstolo Paulo, que a couraça nossa é da justiça. Qual é a justiça aqui? Nós já vimos isso. É a justificação, a justiça de Deus. Então, toda vez que Satanás, que esse é acusador, né, o diabo, ele vai tentar nos acusar. Então ele já não pode mais vir conosco pela verdade, porque nós estamos cingidos com a verdade. A verdade está com a gente. Então o que ele vai fazer? Ele vai mentir. E ele vai nos acusar. Você não merece a salvação. Você não é tão bom quanto o teu irmão. Você vai todo domingo na igreja, mas você sabe que no fundo, você é um pecador miserável. E ele vai ficar te acusando. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que uma vez que nós vestimos essa couraça da justiça, a nossa resposta para essas acusações dele é, eu estou justificado. O que a gente precisa para ter essa vitória, para ter essa couraça? A gente precisa crer que Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. E isso, irmãos, é
muito importante na vida do cristão. Nós sempre precisamos nos lembrar disso. A tendência nossa é ir na conversa do diabo. Realmente está certo. Eu sou mal mesmo. E a gente vai se afastando. Poxa, sabe de uma coisa? Esse final de semana eu não vou na igreja porque eu pequei e lá só tem gente santa na igreja, eu não vou. E a gente vai se afastando. E eu costumo dizer que quando a gente faz isso, a gente tira o Deus verdadeiro e único da nossa vida e a gente coloca no trono da nossa vida o nosso pecado. Porque o nosso relacionamento com Deus passa a ser mandado pelo pecado. E aí eu pequei, e aí agora eu vou ter que dar um tempo da igreja. E aí em algum momento eu esqueço daquele pecado, eu acho que já passou o tempo suficiente, e aí eu volto. E aí de repente eu não consigo de novo e eu peco. E aí eu me afasto mais um tempo. E quando isso acontece, quem é que está no trono da nossa vida? Pecado. É a nossa capacidade de vencer ou não vencer o pecado. Mas nós não vamos vencer o pecado. Estava falando com um jovem domingo, depois da escola dominical, ele estava me dizendo que estava evangelizando um amigo dele, e esse amigo dele disse, eu sei o que é certo, Deus já falou comigo, eu entendo a salvação, eu entendo o evangelho, mas eu não consigo ser crente. E eu disse para ele, é o primeiro passo para ser salvo. Quando você consegue chegar num nível de dizer eu não consigo ser crente, é aí que Deus te salva. Porque o problema é quando você acha que você consegue. Quando você diz, Deus, agora eu estou me humilhando e eu não consigo, é contigo. Aí Ele te salva. E o que a gente tem que fazer? Acreditar que Ele consegue nos salvar. Então, toda vez que nós formos atacados pelo acusador, couraça da justiça, olha, diabo, não venha me acusar. Se quiser acertar alguma coisa da minha dívida, vai procurar quem é que pagou a conta. Mais ou menos nessa palavra, Lutero respondeu uma vez. Lutero disse que vinha o acusador na mente dele e ficava toda hora, Lutero, quem é você, Lutero? Você sabe que você é um pecador. E ele dizia, eu sei que eu sou um pecador, mas a tua conversa não é comigo, a tua conversa é com o meu Salvador. Eu sou salvo por Ele, não por mim. Então, essa é a couraça da justiça. Vamos avançar. Sandália do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós chamamos de sandália. Algumas traduções traz sandália do Evangelho. Vamos lá. Os soldados romanos usavam sandálias e essas sandálias, embaixo no solado dela, tinha cravos, pregos. Como hoje é, digamos, um coturno com as garras, né? E aquilo dava firmeza para eles andar em qualquer terreno. E só esse fato já dava para eles uma vantagem gigantesca sobre os seus inimigos. Imagina, você lutando lá com um inimigo descalço, escorregando no barro, e eles com sandália firmando. Só isso já dá uma diferença. Se quer ter uma noção de o que significa isso, assiste aquele filme, tem vários filmes, mas um filme que eu gosto de volta e meia assistir de novo, é um dos meus filmes preferidos, chama Gladiador. E lá você vai ver, o filme já começa uma batalha dos soldados romanos contra os bárbaros, né? E você vai ver lá a diferença entre eles. Bem equipados, bem treinados. Então a sandália, ela dá firmeza para o soldado. Ela garante que a gente tenha firmeza. Mas aí o apóstolo Paulo acrescenta mais uma palavrinha, Evangelho da paz. O que é isso? O Evangelho é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Aquela que está lá em Romanos 5:1 que eu falei no início. Nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa firmeza dos pés. Então é mais uma arma, um equipamento que nós temos para garantir. Olha, o que vier de ataque pela frente ou pelas costas, eu tenho a couraça da justiça. Agora, onde eu tiver que pisar, eu tenho a firmeza de que eu tenho paz com Deus. E aquilo que é, às vezes, do cravo, dos pregos, na sandália do soldado romano, para mim, é o Evangelho da paz. É ele que me dá firmeza. Eu sei aonde eu estou pisando. Mas há outro detalhe também interessante sobre isso. Lá em Isaías 52:7 diz assim, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, ou o Evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem,
que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então aqui o apóstolo Paulo pega essa figura que foi trazida por Isaías, ele já usou essa figura lá em Romanos, capítulo 10 e 15, ele cita esse texto de Isaías, e aqui em Efésios ele está dizendo, o soldado, o crente, quando ele veste a armadura de Deus, ele precisa ter os pés formosos, ele precisa ter a sandália da salvação. Aonde ele vai, ele tem a firmeza de onde ele está pisando, e ele vai anunciando a paz, o evangelho. E aí, vamos para o próximo. Peraí, tem um detalhe que eu anotei aqui que eu estava esquecendo. Eu disse que antes que eu ia falar, paz, evangelho da paz. Nós, irmãos, nós somos embaixadores da paz. Esse é o nosso trabalho. E é meio que um paradoxo, né? Porque como nós estamos lutando em uma luta, mas a gente é embaixador da paz. A irmã Simone falou ontem ali, a paz não é ausência de guerra. Então nós estamos em uma luta contra os nossos inimigos, que não são carne nem sangue, e nessa luta nós somos embaixadores da paz. Olha o que Jesus diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Interessante, né? Seria bom se a gente levasse a sério isso. Bem-aventurados pacificadores. O que é o pacificador? É o que leva a paz. É o que luta pela paz. É o que chega, tem dois brigando, ele chega e diz, calma, terminou a briga aqui. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse é o pacificador. O pacificador não é o pacífico. O pacífico é o que não entra em briga. O pacificador é o que entra na briga para terminar com a briga. É diferente. Então, bem-aventurado os pacificadores. Nós somos embaixadores da paz. Muito bem, e aí vamos para o escudo da fé. O apóstolo Paulo diz assim, tomando sobretudo, então, sobre toda essa couraça, sobre a sandália, você vai tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Outra alusão ao equipamento do soldado romano. O escudo do soldado romano, ele tinha 1,20 m de altura por 60 centímetros de largura. Vocês vão ver lá nesse filme, vocês vão ver esse escudo. Ele é diferente do broquel. Lá no salmista, o salmista diz, ele é o nosso escudo e broquel. O broquel é o escudo redondinho, aquele pequeno, que é usado para luta corpo a corpo. O escudo maior, ele é usado para luta à distância, para se defender das setas inflamadas do maligno. Então a nossa fé é o que nos defende disso que é lançado à distância. O que é ataque próximo, a couraça defende. O que é lançado à distância, o escudo defende. É a nossa fé. Mas a fé aqui que o apóstolo Paulo fala não é a fé para salvação. Nós já somos salvos. Aqui ele está falando para crente. Essa fé é a confiança nas promessas de Deus. E é interessante, irmãos, eu adorei quando eu li isso, um comentarista traz esse aspecto, ele disse que os escudos romanos, eles tinham encaixes nas laterais que permitiam que eles encaixassem um escudo no outro para formar um paredão, e eles iam avançando com aquele paredão e o escudo não desencaixava um do outro, porque ele encaixava e ficava firme. Isso significa que a fé serve para nós lutar junto com os nossos irmãos. Esse escudo a gente encaixa no escudo do irmão. Ô irmão, tá fraco aí? Pera aí, deixa eu encaixar aqui o meu escudo da fé e a gente vai avançar ou vai se defender junto. Vocês viram, tem uma formação que eles fazem na batalha, que eles ficam como se fosse uma tartaruga. E eles cobrem a lateral e em cima eles cobrem também com o escudo. E vem uma dessas bigas para atacar eles e a biga bate no escudo e capota. E eles ficam ali protegidos embaixo do escudo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí vamos para capacete da salvação, que é como o pastor Robson pregou outro dia, a nossa mente protegida. É o que protege a nossa mente. Então, até agora a gente falou sobre ataques do inimigo, atrás, na frente, de longe. E agora o apóstolo Paulo leva isso para um outro campo, ataque na nossa mente. E para se defender é o capacete da salvação.
É conhecer mais a respeito da salvação. É ter confiança na salvação. É aquilo que eu estava falando para os irmãos antes. Eu confiar não em mim, mas em Deus. Toda vez que o diabo tentar atacar a minha mente, eu estou protegido por aquilo que eu sei a respeito da minha salvação. Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, e aí a gente sempre para no conhecimento, né? E a gente usa esse versículo para dizer, eu vou fazer faculdade, porque está lá, crescer na graça e no conhecimento. Mas o versículo não termina aí. O versículo é, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu tenho que crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus. Que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, capacete da salvação. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos crescendo no conhecimento. Que é aquilo que eu falei há alguns dias, que nós temos que nos alimentar de comida sólida, não só de leitinho de bebê. Nós temos que ser alimentados por comida sólida. Chegou já, passou a época de criança. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora eu não sou mais menino. Eu não posso mais tomar papinha. Agora tem que tomar comida sólida. E isso é aumentar o meu conhecimento sobre Jesus e fortalecer o meu capacete da salvação, para que a minha mente não seja atacada. Eu estava lendo isso aqui, um dos comentaristas que eu li, ele relata uma experiência que ele teve, que ele foi visitar um irmão que tinha se desviado e tinha passado a frequentar uma seita. E o irmão era diácono na igreja. E ele foi lá visitar o irmão para tentar esclarecer o irmão e trazer ele de volta. E o irmão disse, eu me desviei, eu saí, qual foi a minha história? Eu estava na igreja, mas eu nunca fui ensinado e nunca aprendi sobre a minha salvação. E de repente eu fui consagrado diácono. E eu me sentia despreparado e nunca ninguém me ensinou. E aí eu comecei a ouvir no rádio esse pregador. E comecei a achar que a palavra dele fazia sentido para mim e estou aqui. Então qual que é o problema? Ele não tinha aprendido o certo. Quando a gente não sabe o certo, qualquer um chega e fala qualquer coisa. Para quem não sabe para onde vai, qualquer direção é o caminho. Então qual que é o nosso trabalho como cristãos aqui, individualmente? Conhecer, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas também ajudar outros a conhecer. Esse é o capacete da salvação. E aí vamos para o último, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz. O soldado romano, ele tinha uma espada que ele lutava, luta corporal, luta de perto. E aqui o apóstolo Paulo pega essa espada e compara a palavra de Deus. Só que ele não é o único que faz isso. O autor aos Hebreus também faz isso. O autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, e capaz de penetrar na divisão das juntas da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração. Palavra de Deus, viva e eficaz, espada de dois gumes, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Separa a junta e a medula. Mas o mais difícil ainda é separar a alma de espírito. Você pode pegar qualquer manual de teologia sistemática, livro de teologia sistemática, você não vai achar uma forma de separar a alma de espírito. Você tem tentativa. A maioria dos escritores escreve tentativa. Se você pegar lá, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, tem lá que nós acreditamos na tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas quando eles vão explicar a diferença entre espírito e alma, eles têm, em algum momento está escrito lá, é indivisível. Não tem como saber exatamente aonde é a diferença. E aonde a gente não sabe exatamente aonde é a diferença, a palavra de Deus entra ali e separa. E aqui é a nossa arma, a espada do Espírito. E olha que interessantes, irmãos. Pedro quis usar a espada lá no Getsemane, né? Não funcionou. Jesus teve que fazer um milagre. Jesus sendo preso, eu fico imaginando, Jesus já estava ali naquele clima que já tinha suado sangue, né? Já estava pronto para se entregar. Aí ele teve que sair daquela concentração dele para fazer mais um milagre ainda. E se ele não cura a orelha do rapaz lá, era 4 cruzes que tinha lá, uma para Pedro. Pedro vai lá e joga a espada.
tira a orelha do rapaz. Não deu certo. Jesus resolveu, deu mais uma chance para ele lá resolver o problema dele de última hora. Só que depois, lá no dia de Pentecoste, ele usa a espada do Espírito. E aí lá ele pregou, cheio do Espírito, 3.000 almas se converteram. A espada do Espírito que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, irmãos, a espada que é a palavra de Deus, ela é muito importante. Vou trazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Como é que foi a luta de Jesus com o tentador lá no deserto? Foi pela palavra. Por 3 vezes Jesus disse, está escrito. É interessante que a primeira resposta que Jesus disse para Satanás foi, está escrito? E ele quer ir para a Bíblia, mas eu também conheço a Bíblia. E ele, você disse que está escrito? Então também, aqui vai, está escrito. Só que ele citou um texto fora de contexto. E Jesus responde para ele citando o contexto daquele texto. E aí aqui abrindo um parênteses, não posso deixar de passar a chance, quando você usa um texto fora de contexto, você é mais parecido com Jesus ou mais parecido com o diabo? Fechei o parênteses. Então, a palavra de Deus é a arma usada por Jesus na tentação. E aí, meus irmãos, fechou a armadura. Cinto da verdade, a couraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E aí ele começa a dizer, ok, agora você já tem equipamento, você já sabe teu inimigo, você já tem equipamento, agora da onde vem a tua energia? E aí ele vai dizer, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, primeiro, orando em todo tempo, ou orai sem cessar. Eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para os irmãos o que é orando em todo tempo? Certamente não é 24 horas por dia de joelho orando. A melhor forma que eu encontrei é dizer que é estar em constante comunhão ou conversa com Deus. E aí quando eu pensei nessa maneira de explicar para vocês, eu pensei, o meu objetivo, meu particular, Jackson, daqui para frente é chegar num nível de oração o tempo todo, que quando eu dobrar o joelho para orar, eu não comece a conversa dizendo, Senhor, mais uma vez estou na sua presença. Porque se eu estou orando a todo tempo, eu não estou chegando na presença de Deus quando eu dobro o joelho, eu só continuo a conversa. Isso é a melhor forma que eu encontrei de explicar para os irmãos o que significa orar o tempo todo. Não deveria ter momentos na nossa vida em que a gente desconecta de Deus. E aí a gente volta. Orar em tempo todo é todo o tempo estar conectado com Deus. Com toda a oração e súplica no Espírito. Com toda a oração. Tem oração. A Bíblia nos ensina que tem oração de agradecimento, ações de graça, oração de súplica, que é pedir algo, oração de intercessão. Com toda a oração é agradecer, é suplicar e é interceder. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Com todo tipo de oração. Às vezes você vai agradecer, às vezes você vai pedir, você vai suplicar e às vezes você vai interceder. Isso é nossa energia. No Espírito. Os irmãos sabem que a gente ora ao Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Essa é a forma de oração ensinada em Romanos, ensinada na Bíblia. Nós oramos ao Deus Pai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a nossa oração na presença de Deus. Então, no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica. Perseverar. Não deu certo? Continua. Não deu certo ainda? Continua. Perseverando. Perseverar é continuar. É persistir. É ficar fazendo até dar certo. Irmãos, com isso nós vimos nosso inimigo, nós vimos o nosso equipamento e nós vimos da onde vem a nossa força. E assim nós fechamos este livro. Eu vou continuar no próxima semana os últimos versículos, porque eu encaixo com o próximo tema. Na próxima semana nós vamos falar sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia. Próxima matéria. E vai ser o seguinte, a primeira carta que nós vamos ver no capítulo 2 de Apocalipse é justamente a carta à igreja de Éfeso. Então agora nós estamos fechando o que Paulo escreveu. Nessa semana nós vamos dar um salto de 30 anos e agora nós vamos ver o que Jesus tem para dizer para a igreja de Éfeso 30 anos depois que o apóstolo Paulo terminou essa carta.
E por isso eu vou continuar os últimos versículos na semana que vem para fazer a introdução para a carta de Jesus. Amém, irmãos? Se colocar em pés. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo neste lugar, pela vida, Senhor, de cada um dos irmãos que aqui está. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, capacidade de identificar, reconhecer os nossos inimigos, assim como também estarmos firmes, Senhor, revestidos da Sua armadura. Também pedimos que continuemos em oração, desenvolvendo uma vida, Pai, de oração e comunhão contigo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoe os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.